Imagine uma mulher tão assustada que sua voz mal conseguia escapar entre os lábios, e ainda assim, o que ela murmurou diante de Deus abalou o palácio mais poderoso do mundo. Imagine uma sentença de morte já decretada, irreversível, fria, oficial, mas que foi desfeita não por espada, não por guerra, mas por uma oração sussurrada no escuro. E imagine descobrir que o segredo por trás dessa oração não era força, mas quebrantamento. O que aconteceria se você descobrisse que a oração mais poderosa da Bíblia nasceu exatamente no momento em que alguém se sentiu mais frágil? Prepare o coração, porque esta história não é apenas sobre o passado. Ela pode mudar o seu presente. Se esta história tocar você, e se você quiser continuar explorando as profundezas da fé e da coragem conosco, inscreva-se no canal Vozes do Deserto. Ninguém no vasto império persa suspeitava do que estava prestes a acontecer. As ruas de Susa, a capital, vibravam como um organismo vivo, mercadores negociando, guardas circulando, escribas correndo com decretos selados em cera quente. A vida seguia seu ritmo aparentemente imperturbável, mas por trás daquela normalidade aparente havia algo, uma tensão oculta, um presságio que só quem caminhava pelos corredores do palácio conseguia sentir. Era como se as paredes ouvissem coisas que ninguém ousava dizer em voz alta, segredos sussurrados e planos sombrios tecidos nas sombras. E no centro desse cenário imponente estava ela, a rainha, uma jovem judia órfã que havia sido levada para o harém do rei Assuero e, por sua beleza e graça, fora escolhida para ser a rainha, como nos é contado em Ester 2:17. E o rei amou a Ester mais do que a todas as outras mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens. E ele pôs a coroa real sobre a cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Ela carregava um segredo que poderia lhe custar a vida, e custaria, em breve, a vida do seu povo. Seus passos eram leves, mas o coração pesava como pedra. Ela guardava um medo antigo, enterrado desde a infância. Se descobrirem quem eu sou, tudo acabará. Ninguém imaginava que aquela mulher silenciosa, adornada por joias preciosas, nascida entre cativos e adotada por um primo chamado Mordecai, que a criou como filha, seria o último fio que impediria o genocídio de uma nação inteira. A identidade de Ester, seu nome hebraico Rabassa e sua origem judaica foram mantidas em segredo por instrução de Mordecai, como vemos em Ester 2:10. Ester não tinha declarado seu povo nem a sua parentela, porque Mordecai lhe tinha ordenado que não o declarasse. Mas naquela manhã, algo chegou às suas mãos. Um decreto, selado com o anel do rei. Irrevogável. Para entender a gravidade e a natureza implacável deste decreto, precisamos saber que ele não era uma simples lei, mas uma ordem real, com o selo do rei, que, uma vez emitida, não podia ser revogada ou alterada. Ester 3:12 e 13 nos diz com clareza a extensão dessa ordem. Então foram chamados os secretários do rei no 13º dia do primeiro mês, e foi escrito tudo o que Amã ordenou aos sátrapas do rei, aos governadores de cada província e aos príncipes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero foi escrito, e com o anel do rei foi selado. E as cartas foram enviadas por correio a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e exterminassem todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhe saqueassem os bens. A rainha sentiu sua força desabar. Não havia exército, não havia armas, não havia discurso capaz de interromper o plano que já tinha sido decidido. Não havia saída.
Era nesse ponto, exatamente nesse ponto, que a história deveria ter terminado. A lógica humana ditava o fim. Mas não terminou, porque às vezes Deus começa onde nós desmoronamos. A rainha recebeu a visita do homem que a criara, Mordecai. Ele não podia entrar no palácio vestido de saco e cinza, então se postou à porta, um sinal visível de sua angústia e da calamidade iminente, como descrito em Ester 4:1. Quando Mordecai soube de tudo o que se havia passado, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando com um grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém podia entrar pela porta do rei vestido de saco e cinza. O rosto dele estava abatido, coberto de cinzas como alguém que não tinha mais lágrimas para derramar. Ele só disse uma frase. Uma única frase que ecoaria por séculos. Uma pergunta que carregava o peso de um destino e a urgência de uma missão divina. Ester 4:14 nos confronta com a profundidade da providência. Pois se te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste ao reino? Aquelas palavras atravessaram o coração dela. Ela sabia o que significavam. Sabia exatamente. Para salvar seu povo, ela teria que enfrentar o rei. E ninguém, absolutamente ninguém, podia entrar diante dele sem ser chamado. A punição era a morte. Ester 4:11 nos lembra da severidade da lei persa. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interior sem ser chamado, há uma só lei, que seja morto. A não ser que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu não tenho sido chamada para ir ao rei há 30 dias. A rainha não tremia por si. Não era um medo egoísta. Tremia por todos os rostos por trás dela. Crianças, homens, mulheres, famílias inteiras condenadas por uma conspiração sombria que jamais deveriam ter conhecido. O peso de uma nação inteira repousava sobre seus ombros, uma responsabilidade que parecia esmagadora para uma jovem rainha que até então havia vivido protegida em seu palácio. Então, ela fez o que poucos fariam. Não correu, não se escondeu, não tentou negociar o impossível com os homens. Ela se voltou para algo que parecia pequeno demais para enfrentar o império. Algo que o mundo não podia ver nem tocar, mas que tinha um poder de mover céus e terras. Ela se voltou para uma oração. Por 3 dias ela não comeu. Por 3 dias ela não bebeu. Ester 4:16 registra suas instruções que revelam a profundidade de sua fé e a seriedade de sua decisão. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Por 3 dias ela se ajoelhou no silêncio mais profundo que um coração humano pode atravessar. A Bíblia preserva suas palavras, ou pelo menos o espírito delas, em textos antigos como a versão da Septuaginta, que adiciona orações de Ester e Mordecai. Nesses textos, Ester clama a Deus, revelando o nível de desespero, mas também a profundidade da fé que pulsava dentro dela. Ela orava, pedindo com uma honestidade brutal: dá-me coragem diante do leão. Livra-me das mãos dos meus inimigos. Faz com que minha fala seja agradável ao rei. Converta seu coração para o ódio contra o meu inimigo. Essa não era uma oração bonita, polida ou teologicamente perfeita. Não era elaborada com frases complexas. Não era triunfante, cheia de confiança e certeza. Ela orava como quem segura o último fio antes da queda, com a voz embargada pelo medo e pela incerteza, mas com a alma agarrada à única esperança que restava. E aqui está o segredo, a revelação central dessa história. A oração que muda destinos não nasce de força,
nasce de entrega, nasce de um reconhecimento humilde e doloroso de que não temos mais controle algum sobre a situação. Nasce de aceitar que sem Deus nada se erga, nada prospera, nada se sustenta. Nasce de perceber que quando tudo cai, tudo mesmo, nossos planos, nossas seguranças, nossas esperanças humanas, a única coisa que resta é aquilo que sempre deveria ter sido o centro de nossa vida, a dependência total e absoluta de Deus. A rainha orou e algo começou a mudar. Não no império, não nos decretos, não nas leis dos homens, mas dentro dela. Ela se levantou do chão como quem carrega fogo no olhar. O medo ainda estava ali, uma sombra persistente, mas agora estava acompanhado de um propósito que quebrava correntes, uma determinação que vinha de um lugar mais profundo que o desespero. Ela decidiu. Esther 4,16 diz: Eu irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Essas palavras não são de desistência, de resignação passiva diante de um destino cruel. São de coragem sagrada. Coragem que nasce quando alguém entrega o controle para Deus e, pela primeira vez, fica verdadeiramente livre para agir, não por sua própria força, mas pela fé na intervenção divina. O palácio tremeu quando a rainha se aproximou da sala do trono. Os guardas se entreolharam, boca seca, mãos trêmulas. Sabiam que ninguém sobrevivia a esse gesto de ousadia. Alguns recuaram, temendo a ira real. Outros fecharam os olhos, incapazes de testemunhar o que parecia ser o fim. Era cedo demais para o funeral, mas tarde demais para voltar atrás. A porta se abriu, revelando a majestade do rei Assuero em seu trono real, vestido com suas vestes reais, como descrito em Esther 1:5. Sucedeu, pois, ao terceiro dia, que Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da sala do rei, e o rei estava sentado no seu trono real, na sala real, defronte da porta da sala do rei. O rei ergueu o olhar. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia capturar a própria respiração dos servos. Um silêncio que antecede o veredito final. E então, o cetro se moveu. Devagar. Surpreendentemente devagar. E se estendeu em direção à rainha. Esther 5:2 nos relata o momento crucial. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. A morte passou ao lado dela, mas não a tocou. E naquele gesto, uma oração se transformou no início de um milagre, a porta para a salvação de um povo inteiro. O restante você conhece. O plano sombrio de Amã foi revelado. Esther 7:6 nos mostra Esther denunciando corajosamente. Esther disse: o adversário inimigo é este perverso Amã, o inimigo exposto e executado na forca que ele mesmo havia preparado para Mordecai. Um exemplo de justiça poética, como narrado em Esther 7:9-10. O decreto original, que não podia ser revogado, foi contornado por um novo decreto, emitido pelo rei, que permitia aos judeus se defenderem e revidarem contra seus inimigos, como lemos em Esther 8:11. Nestas cartas, o rei concedia aos judeus, em cada cidade, o direito de se reunirem e defenderem suas vidas, de destruírem, matarem e exterminarem todas as forças armadas de qualquer povo ou província que os atacasse, incluindo mulheres e crianças, e de saquearem os bens de seus inimigos. O povo salvo e a celebração de Púrim, estabelecida para comemorar essa grande libertação, conforme Esther 9:20-22. Mas há algo que quase ninguém percebe, algo que se perde na grandiosidade dos eventos externos. Antes de a história mudar do lado de fora, ela mudou dentro de uma única pessoa. A transformação de Esther de uma jovem amedrontada a uma rainha corajosa foi o catalisador de tudo. A oração de Esther não foi a mais longa, não foi a mais bonita, não foi a mais poética,
Não foi a mais teologicamente profunda, cheia de doutrinas complexas ou argumentos elaborados. Ela foi a mais sincera. Foi uma oração rasgada, arrancada das profundezas de uma alma em desespero, sem máscaras, sem pretensão, sem forças próprias para continuar, sem planos alternativos, sem dignidade para manter as aparências, sem controle sobre o que estava por vir. E essa é a oração que o céu mais escuta, aquela que nasce quando finalmente confessamos com a voz embargada e o coração aberto: eu não consigo sozinho. E o céu, em sua infinita graça e poder, responde com a verdade libertadora: eu nunca pedi que você conseguisse sozinho. O segredo dessa oração não estava nas palavras em si, mas no coração que as pronunciou. Um coração quebrado, entregue e disponível para ser usado por Deus em um momento que mudaria o destino de uma nação inteira. É a oração que reconhece a soberania de Deus e a nossa total dependência dele em meio às tempestades. Talvez você também esteja diante de um decreto que parece irrevogável em sua vida, talvez um diagnóstico médico assustador, uma perda irreparável, um medo antigo que paralisa seus passos, um futuro que parece já selado, sem saída, sem portas abertas, sem esperança. Mas lembre-se da história de Esther. A oração que mudou o império não começou com poder humano, com estratégias políticas ou com a força de um exército. Começou com fraqueza, com a vulnerabilidade de uma mulher que se sentiu completamente desamparada. E talvez, só talvez, Deus esteja esperando exatamente isso de você neste momento. Não força, porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como o 2 Coríntios 12:9 nos ensina. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não eloquência, porque ele ouve o clamor do coração, não a beleza das palavras. Não religiosidade vazia, mas algo muito mais profundo. Ele espera verdade, entrega total, sinceridade de alma. Porque quando alguém ora do fundo do desespero, com o coração quebrantado e contrito, o céu nunca fica indiferente. Salmos 34:18 nos assegura: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Agora, eu te pergunto, com toda sinceridade, você acredita que isso realmente aconteceu? Se essa história falou com você, é porque este vídeo precisava chegar ao seu coração. E se quiser caminhar com a gente em mais relatos como este, que revelam a mão de Deus em meio às maiores adversidades, inscreva-se no canal Vozes do Deserto. Mas só se tiver coragem de ver sua própria história ser transformada.